Nós não buscamos quantidade, nós buscamos viver a palavra de Deus. Nós buscamos o quê? Qual que é os nossos princípios? Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tudo que Jesus nos ensinou... Obrigado, meu Deus. Vamos deixar aqui, viradinha assim. Tudo que Jesus nos ensinou foi um evangelho simples. Sim ou não? Mas profundo. É tão simples que é muito difícil de ser vivido. Porque o que a religião nos ensina se torna fácil. Fala a verdade. Não faltar em nenhum culto. Isso é fácil, não é? O cara coloca lá na agenda, ele se compromete, vai estar lá. Fazer campanha de oração, isso é fácil. Viver, chegar aqui, fazer o louvor, isso também é fácil. Dançar, isso é fácil. Agora, o difícil é amar o teu próximo como a ti mesmo. É difícil ou não é? O difícil é você parar a sua agenda durante o dia e falar assim, eu estou parando aqui porque eu vou dar atenção para alguém que está precisando. Isso é difícil, não é? Mas esse é o evangelho que Deus nos chama. Deus nos convida a viver um evangelho onde nós venhamos o quê? Morrer para nós. Para viver para quem? Para o próximo. E o que nós vamos falar hoje é alguns pontos que eu já vim batendo na tecla, e hoje eu vou trazer como uma aula para vocês, o porquê vai ficar gravado lá na nossa plataforma. A gente tem a plataforma de ensino, chamados Academy. Então todas as aulas, todas as ministrações, nós queremos que esteja lá, porque assim, se bater alguma dúvida, você volta lá e assiste. Ou se tiver alguém com vocês, fala assim, vai lá, a pessoa está com dúvida sobre jejum, vai lá e assiste essa aula que vai trazer a clareza para ela. Faz sentido para vocês isso? Só que aqui eu não faço sozinho, sim ou não? Aqui nós fazemos juntos. Para essa aula ficar muito completa, o que nós precisamos? De muitas dúvidas. Sim ou não? Quanto mais dúvidas, mais clareza a gente consegue trazer. Então eu quero que vocês participem mesmo, trazendo o máximo de dúvida, para a gente conseguir ir respondendo. E eu vou falar hoje exatamente assim, sobre o jejum. O que é o jejum? O porquê jejuar? Qual é a base? O que a Bíblia nos ensina? Só que o primeiro ponto que eu quero que você tenha muita clareza, que a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 10, verso 5. Fala assim, abrindo mão de todo sofisma. Apóstolo Paulo está falando assim para a igreja de Corinto, vocês precisam abrir mão do sofisma. Mas o que é sofisma? Quem sabe o que é sofisma? Sofisma é você fazer a coisa errada com a motivação certa. Conseguiram entender? Faz a coisa errada com a motivação certa. Um exemplo. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Pelo menos os homens vão lembrar. Quando alguém xingava sua mãe, o que você fazia? Oi? Ia lá e xingou minha mãe. A motivação estava certa? Defender a mãe? Sim ou não? Só que o motivo era errado. O porquê eu fazia aquilo era errado. E hoje eu quero trazer essa clareza sobre o jejum. As pessoas, elas estão com o motivo certo. Tem uma motivação certa. Qual que é a motivação? Agradar a Deus. Seguir os princípios de Deus. Mas com os princípios errados. Não está tendo a clareza que deveria ter. O porquê foi se distorcendo durante o tempo. E é importante nós termos essa clareza que quem jejua vive em novidades de Deus. Quem aqui gostaria de todo dia ter uma novidade de Deus? Você gostaria? Então eu vou passar toda a receita hoje. Tudo que você precisa para viver em novidade, receber tudo aquilo que Deus tem para você. Eu vou passar um passo a passo. Primeiro, a gente precisa entender a Trindade. Quem é a Trindade?
é Deus Pai. Eu vou voltar, gente. Eu vou voltar, vocês estão aqui comigo, né? Vamos lá. Deus Pai, Deus Espírito. Então, aqui está o Pai, aqui está o Filho e aqui está o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus? Sim. E o Pai é Deus? Sim. Só que cada um, os três têm a mesma motivação. É como se três pessoas falassem assim, ó. Eu, o William e o Ângelo. Na hora que eu falar 3, vocês esticam o braço, certo? 3. Encolheu? 3. Encolheu? 3. São pessoas distintas, mas com a mesma motivação, com o mesmo comportamento. O Pai, ele é o criador de todas as coisas. O Pai que criou. Quando você ora falando Espírito Santo me abençoa? Sim ou não? Você ora falando assim, Jesus me abençoa? Sim ou não? Ouviu sim. Jesus falou assim, ó. Sempre que vocês orar, vocês oram ao Pai. Vocês nunca oram para mim. Então, Jesus sempre nos ensinou, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Jesus, ele abriu esse caminho para nós chegarmos direto ao Pai. Então, toda oração, ela tem que ser direcionada ao Pai. Mas o porquê que nós conseguimos chegar ao Pai? Por intermédio de Jesus, do Filho. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Só que nós só temos a clareza de Jesus porque nós temos quem habitando em nós? Então nós temos o Espírito Santo morando em nós. O Espírito Santo é Deus? Agora, para analisar. Dentro de você tem Deus morando aí? Tem um Deus que mora dentro de você? Que foi o Criador do céu? Da terra? E Ele está morando dentro de você? A Bíblia diz que Ele é a sabedoria, é o entendimento, é a força, é o poder. E Ele está aí dentro. Sim ou não? A Bíblia garante. E é o que eu sempre conto aqui. Muitas pessoas falam assim, eu faço a pergunta assim, ó, se Jesus viesse aqui e falasse assim, ó, a partir de hoje, quando você abrir os seus olhos, eu vou estar ali com você. E aonde você for, eu vou junto. E Jesus fala assim, eu vou ver o que você vê, eu vou escutar o que você escuta, eu vou ver os seus comportamentos. Sinceramente, como você iria se comportar durante o dia se Jesus estivesse com você o tempo todo? Seria diferente? Mudaria algo? Porque Jesus está com você, através do Espírito Santo. Todos os dias, quando você abre os seus olhos, o Espírito Santo está lá. Todos os dias Deus está com você. Então, nós temos o Pai, o Pai está onde? O Pai está no céu, sim ou não? O Filho está onde? Agora, o Filho, ele pode falar diretamente com você? Sim ou não? Gente, vocês estão com medo de responder. O Filho pode falar com você ou não? Pode. Pode. Ele é Deus, ele pode tudo. Inclusive, ele falou com Paulo. Paulo estava no caminho de Damasco, ele foi lá, ele decidiu aparecer para Paulo. Então, ele pode, porque ele é Deus. Mas o padrão que ele opera, ele fala conosco através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai lá no coração do Pai, vê tudo que Ele tem para você e traz. O Pai é o Pai de maravilhas. O Pai tem coisas maravilhosas para nós. E quem somos nós? Nós somos o que mesmo? A nossa estrutura. Nós somos um espírito. Como que é? Nós somos um espírito, sim ou não? Que temos o quê? Uma alma
habitamos em um corpo. Então, nós somos um espírito, sim, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Agora, o corpo é isso aqui que nós estamos vendo, é essa estrutura. A alma é onde está todos os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, quando você está muito mal, quando você está triste, quando você está abatido, o que você está tendo? Uma alma gritando. E o porquê que essa alma está gritando? Porque possivelmente o seu espírito está quieto. E aí, o Espírito Santo, que é Deus, ele fala, o Espírito Santo fala com o seu corpo, sim ou não? Não. As pessoas que vivem só pelo corpo, por isso que Gálatas 5 fala aqueles que vivem os desejos da carne. Os desejos da carne são brigas, são discussões, são paixões erradas, é adultério. Esses são os desejos da carne. As pessoas que estão vivendo pela carne, vocês veem elas praticando coisas horríveis. O porquê elas praticamente estão anulando o espírito delas. Porque elas decidiram sentar numa cadeirinha e falar assim, o meu corpo e a minha alma me governam. As minhas emoções me governam. E quando acontece isso, é só fadiga. É só desespero. As pessoas que não encontraram o amor de Jesus verdadeiramente, são as pessoas que estão vivendo somente na carne, somente na alma. E aí nós temos várias pessoas que encontraram Jesus, mas decidiram viver como? No corpo, na carne e na alma. O Espírito Santo de Deus, ele fala com a nossa alma, sim ou não? Também não. O Espírito Santo, ele só fala com o nosso espírito. Então nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. As pessoas, elas vivem como? Eu tenho um corpo, que tem uma alma, e tem um espírito pequenininho. E não foi assim que Deus nos criou. Por que as pessoas estão descontroladas emocionalmente? Porque estão vivendo muito, elas estão sentadas no troninho da vida delas, falando assim, eu tomo as minhas decisões. Porque não estão escutando a vontade de Deus para elas. O porquê que tem pessoas que vão avançar, mas antes de avançar elas estouraram, já chutaram, já gritaram, já chorou, já se fechou. Porque as decisões é em cima da vontade delas, não da vontade de Deus. As estratégias de tudo na vida, nós temos que buscar onde? No Pai. Só que para vocês ouvir o Espírito Santo, ele só conecta no nosso espírito. Ficou claro isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão felizes de estar aprendendo isso? Então dá um sorrisinho aí para me motivar. Gente, isso aqui muda a sua vida. Porque se você entender que isso aqui vai definir todas as estratégias da sua vida como marido, como esposa, como pai, como filho, como empresário, como funcionário. Tudo isso aqui, ó. Aqui te ensina a ser manso, sim ou não? Aqui te ensina a ser calmo. Aqui te ensina a viver uma plenitude. Só que o porquê que as pessoas não vivem? Porque estão vivendo na carne. Por que estão vivendo na carne? O que mata a nossa carne, gente? Oi? A palavra de Deus separa juntas e medula. A palavra de Deus, você lê muito a Bíblia. Aqui, ó, chega um momento que isso aqui fica muito grudadinho. Você lê a Bíblia, ela separa. A Bíblia diz que separa alma e espírito. Então, às vezes a pessoa... Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, Deus me falou? Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Gente, uma pessoa que não lê a Bíblia, que ela não lê a Bíblia, não lê,
não conhece a Bíblia, se ela não tem o dom de Deus de ouvir. A maioria das pessoas, tem as exceções, mas a maioria, tudo que fala, fala na alma. O porquê, Whindersson? Porque a Bíblia não vai contra a Bíblia. A Bíblia fala que quem não lê a palavra de Deus anda entre alma e espírito, está tudo ligado. Então, a alma dela fala, ela acha que foi Deus. E Deus fala, ela acha que foi a alma. E ela vive desse jeito. Agora, a única coisa capaz de separar é a palavra de Deus, que precisa ser lida todos os dias. Quanto mais no Espírito. Faz sentido para vocês? Gente, mas tem a pessoa que tem o dom da interpretação? Tem a pessoa que tem o dom. Só que de 100 pessoas que eu conheço que tem o dom, 100 pessoas que falam alma, Deus me falou, Deus me revelou, uma tem o dom e olha lá. Vocês já repararam que tem pessoas que falam assim, Deus mandou eu dar um passo. Daqui a pouco falam assim, não, mas Deus mandou eu ir para a esquerda. Mas Deus não estava falando para você ir para lá? Não, mas Deus falou para mim fazer isso aqui. Gente, isso é pura alma. São decisões que as pessoas tomam. E infelizmente não foi Deus, porque nós conhecemos que Deus, ele é um Deus de continuidade, sim ou não? Sim. Deus, ele não muda, ele se move, então ele vai avançando. Agora, a única coisa que vai fazer calar o meu corpo e eu ouvir as novidades de Deus para a minha vida é o jejum. Faz sentido? Só que as pessoas, elas decidiram fazer o jejum, elas pegaram a Bíblia, cancelaram o que estava na Bíblia e decidiram viver o jejum para elas. Porque tudo que Deus vai te pedir na Bíblia, Ele não vai pedir para você, para acabar em você, você é o fim. Tudo que Deus te pede é algo para você, para abençoar alguém. Deus vai pedir algo para você, para abençoar alguém. Quando Deus pede o dízimo, é para você o dízimo? O seu dízimo faz o quê? É para abençoar o outro. Quando Deus te abençoa, Ele te abençoa para quê? Para você abençoar alguém. Quando você jejua, e aí assim, vamos lá. Quantas pessoas eu já ouvi falando assim, estou jejuando pela vida do William. Esse precisa. Todo mundo. Gente, eu estou jejuando pela vida do William. Mas, sinceramente, o que o meu jejum, eu ficar o dia inteiro sem comer, vai mudar na vida do William? Isso é a gente anular a obra de Cristo na cruz. Não é por força, não é por violência, e sim pelo Espírito Santo. Agora, é a mesma coisa assim, imagine só, João, quando a Mari era pequena, você foi lá, trabalhou um monte, você trouxe alimento, colocou na mesa, você e a Márcia, e a Mari olha e fala assim, papai, eu não vou comer essa comida não. Daí você fala, por quê, filha? E a Mari com 7 aninhos, por quê? Não, porque eu mesmo vou trabalhar para o meu próprio alimento. O que você vai falar, João? Já está pronto aqui. Está pronto. Mete o beijo. Mete o beijo, é seu. O pai já conquistou para você. Gente, não há nada que você vá pagar preço. Daí a pessoa fala assim, eu vou pagar um preço. É a mesma coisa de você estar anulando o que Jesus fez na cruz por você. Não, mas eu preciso ficar sem comer. Por quê? Para mim receber a bênção de Deus sobre a minha vida. Jesus já morreu na cruz por você. Só que isso, querido, é o que? É sofisma. É você fazer a coisa errada com a motivação certa. Só que isso acaba sendo uma afronta diante de Deus. Isso acaba sendo um filho pirracento, que fala assim, eu vou fazer tal coisa para mim conquistar algo. Não, Jesus já morreu na cruz
E tudo, absolutamente tudo, 100% do que você precisa já está sobre a sua vida. E não há nada que você possa fazer, não há preço que você pode pagar para você viver a vida abundante que Jesus já morreu por você. Agora pensa só, gente. Jesus morreu por mim. E aí eu falo assim, não, mas agora eu vou fazer 21 dias de jejum. Quantos meses você tinha falado lá, Jean? Vou usar como exemplo que o pessoal faz por 12 meses de prosperidade. Gente, não faz sentido. Não faz, querido. Pensa só, Deus já te abençoou os 365 dias do ano. 366 dias do ano você já é abençoado. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Não precisa jejuar por isso. Agora, olha só. Vai vir um pregador aqui, um homem de fogo, que ora e cai fogo no céu. Mas nós vamos fazer alguns dias de jejum para receber esse homem de Deus. Faz sentido? Por quê? Que loucura! Gente, isso te prende na igreja. Tudo que é de campanha, novena, tudo são estratégias humanas para te prender em relacionamento. Tudo isso te afasta da verdadeira palavra de Deus. E por que eu falo isso? Eu li essa Bíblia aqui mais de 140 vezes, de capa a capa. Eu conheço ela no aramaico, eu conheço no hebraico, eu conheço no Cabalá. Eu sei o que eu estou trazendo para vocês, que assim, gente, Jesus não morreu na cruz para nenhum filho ter que pagar preço. Quando a Bíblia fala que nós somos livres, nós somos verdadeiramente livres. Não tem um porquê. Ah, mas então eu não vou jejuar pela vida do William? Não. Então eu não vou jejuar para ser próspero? Não. Quando você está orando para ser próspero, você está quebrando o Deuteronômio 28, que diz aonde você chegar, onde você colocar as plantas dos seus pés, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Então precisa jejuar? Para que jejuar então? Para matar a carne. Destampar os ouvidos para ser sensível ao Espírito Santo. Destampar o ouvido para ser sensível ao Espírito Santo. Gente, quem criou o jejum? Quem que vocês acham que criou o jejum? Oi? Deus criou? Quem criou o jejum? Quem criou o jejum? Agora vai dar crise, né? Vocês sabiam que o jejum não está nos mandamentos? Oi? Então foi Deus, né, que não está nos mandamentos. Não está nos mandamentos. Não é um mandamento jejuais. Não está lá. Em Deuteronômio não cita. Levítico também não. Não cita como você deve jejuar. O primeiro que eu lembro é Daniel. Um pouquinho antes. Por que Daniel jejuou? Para não se corromper. Para não se buscar contaminar Da comida, né, na verdade, não foi? Ele não queria se corromper, mas Daniel, ele recebeu uma palavra de Deus. Vocês lembram? E aí ele se colocou 21 dias para ter clareza sobre aquilo. Só que o que Daniel recebeu foi para ele? Foi para quem? Para nós. Ele fez o jejum, ele que passou ali, os 21 dias. Mas a revelação dele foi para o próximo. Até hoje nós entendemos Apocalipse por causa de Daniel. Então tudo que Deus vai pedir para você nunca vai acabar em você, sempre vai morrer no próximo. E aí, gente? Quem criou o jejum? Olha para quem está do lado, dá um sorrisinho. Fala assim, você está pronto? Você está pronto, lindão? Fala bem baixinho assim para ele.
Era uma cultura pagã. Pagar. Gente, agora deu choque, não deu? Como assim? Era uma cultura pagã. E daí o povo fala do Natal, que é pagã, daí condena um monte. Mas o jejum, Deus adotou o jejum. Só que o jejum era algo, assim como o dízimo. Gente, o dízimo também era uma cultura pagã, vocês sabiam disso? Loucura, né? Só que Deus viu que era bom. E ele falou assim, eu quero isso para o meu povo. Mas Deus não criou o povo dele para fazer jejum. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou um homem espírito com conexão total. Alma sujeita ao espírito e corpo sujeito à alma. Era para viver em plenitude, né? Era para viver na plenitude. Só que quando o homem caiu, o homem começou a viver um corpo governado pela alma e o espírito pequenininho. Então, os pagãos, eles faziam jejum, sacrificando a sua vida a outros deuses, se entregando a outros deuses. Só que era uma maneira do povo pensar. O povo estava cauterizado, entendendo assim, se eu quero ter mais desse Deus, eu preciso jejuar mais. Por isso que a primeira pessoa que falou de jejum na Bíblia, quem que foi? Foi Moisés. E Moisés, ele não fala assim, gente, eu vou jejuar. Moisés sobe para o monte e jejua 40 dias. Mas o porquê que Moisés jejuou? Porque ele foi ter um encontro com Deus. Ele falando assim, a mesma coisa que a cultura pagã fazia, Moisés também fez. Eu quero ter mais deste Deus. Só que daí você fala assim, já que é uma cultura pagã, eu não vou fazer, sim ou não? Só que Jesus, sendo Deus, também fez. E Jesus fez para quê? Para que Jesus jejuou? Oi? Para ensinar. Mas não teve um momento que não sei se foi os discípulos ou alguém indagou ele, falou assim, por que eles não jejuam? Era um dia para jejuar e ele falou, não, como que eles vão jejuar no dia que o noivo ainda está na festa? Nós vamos chegar. Vai chegar nisso aí. Então, mas é exatamente isso. Jesus jejuou porque ele ensinou a mesma coisa. Eu quero mais desse Deus. Mas quando Jesus jejua, ele jejuou para ele ou jejuou para outro? Ele jejuou para quem? Para nós. Querido, a maioria das pessoas nos ensinou o quê? Que jejum é para você ter algo em troca. E a maioria das pessoas, quando descobre que jejum não é para você ganhar nada, simplesmente o que você faz do jejum? Isola ele da sua prática religiosa. Oi? Quaresma. Ninguém bebe. É isso, o homem começa a colocar práticas que não faz sentido. O homem começa a adotar algumas práticas que ele mesmo começa como se pegasse o chicote e fala assim, eu preciso pagar um preço, porque eu não aceito o que Cristo fez. Agora, quando Daniel jejua, Daniel tinha o Espírito Santo, queridos? Daniel era cheio do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Quando Moisés jejua 40 dias, ele tinha o Espírito Santo? Agora pensa só, os discípulos andando com Jesus. Daí ele chega e fala assim, Jesus, por que seus discípulos não jejuam? O que Jesus fala? Porque o noivo está com eles. Mas vai chegar dias que eles terão que jejuar. Porque odres velhos não pode receber um vinho novo. Odres velhos não pode receber a revelação do céu.
odres velhos, o vinho que só vem do Espírito, precisa estar com o Espírito renovado. E a sua carne não pode estar te governando. Não pode uma roupa velha receber um vinho novo, senão ela remenda, ela estoura. Agora, é muito simples você entender isso. Pensa uma pessoa ficar cheia do Espírito Santo, estava no mundo, e de repente ela aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Se ela endoidar muito, sair, ficar lendo a Bíblia, ficar doido, o que vai acontecer com ela? Não vai arrebentar? Quantas pessoas no Evangelho nós temos pessoas arrebentadas? Porque quando aceitou Jesus, fazia campanha no monte até quando, Alice? Até Jesus voltar, gente, olha os homens. Ia para o monte, fazia campanha, Jússi. E falava assim, até quando vai a campanha? Até Jesus voltar. 40 dias, era chuva. Você era também, né? Você era igual ele, radical? Olha. Agora... Oi? Quantos? Eu ia mais. Você ia mais. Você era mais crente, né? Quantos se arrebentaram daquela época? Todo. Ficava junto tudo, pelo menos no nosso. Salvou. Na nossa época salvou quem mergulhou de fato, o Rafa. O Rafa. Entende? Sim. Porque muitos vão se arrebentar. A religião, ela te arrebenta. Jesus te salva. Jesus te liberta. Mas a religião, ela te escraviza. A religião faz você ter que falar assim, ó, nossa, é sexta-feira, tem convívio, eu não posso faltar. Por que você não pode faltar, querido? Você pode faltar sim. E ser amado, ser querido. E nós queremos você aqui. Mas eu posso faltar aqui? Posso? Sim ou não? Eu posso, sou livre. Isso é liberdade em Cristo. Oi? Não podia, mas Não deveria, né? Então, o jejum, ele faz o que? A gente viver no Espírito. Querido, qual foi a última novidade de vida que você viveu? Talvez dentro de você, quando você acorda, você não abre mais os olhos e sente a alegria de viver. Talvez você já não está vendo mais o céu azul, você já não está... Quanto tempo você não vê as estrelas do céu? Quanto tempo você não está ouvindo os passarinhos cantar? Porque se está acontecendo isso aí é um grande sinal que você está vivendo no corpo e não no espírito, porque a Bíblia garante que a natureza todos os dias prega sobre o amor de Jesus para nós. Então se eu não estou olhando para o céu é que eu já não estou mais ouvindo a natureza. Eu já não estou ouvindo mais a palavra de Deus. Se eu estou abaixando a minha cabeça e só pensando em problema, dificuldade, isso a Bíblia mostra que o Senhor não vai mais nos guiar como um cavalo que é guiado com crabesco, só abaixa a cabeça e trabalha. A Bíblia diz que o Senhor vai nos guiar com os seus olhos. Jesus quer que nós olhamos para os olhos dele. E como que nós vamos olhar para os olhos de Jesus? Através do Espírito Santo. Então o jejum, ele precisa ser uma prática. Não porque eu vou ganhar algo, não porque eu vou pagar o preço para ter algo, e sim porque eu estou me arrependendo de viver uma vida no meu corpo, de decisões erradas, e eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero ouvir mais a voz dele. Que é quando quem vive pelo corpo, ele não peca por quê? Com medo da consequência, sim ou não? Eu não vou pecar porque tem consequência. Quando você decide viver pelo Espírito, você tem tanta intimidade com o Espírito Santo, que você já não quer pecar para não entristecer o coração dele. Porque ele está com você e vocês conversam, e vocês são íntimos. E você fala assim, eu não vou pecar para te entristecer. Eu amo tanto a ti, que eu não vou mais entrar nessa. Agora, como jejuar? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu pedi para vocês terem dúvida. Tem alguma dúvida?
Ajuda quem vai assistir depois, gente. Tem alguma dúvida? Tem que jejuar, sim ou não? Qual que é o jejum certo? É o jejum de Daniel? Oi? Não. É errado fazer o jejum de Daniel? Não. Desde que Deus falou para você fazer um jejum semelhante ao de Daniel. Que daí não vai ser mais o jejum de Daniel, vai ser o jejum da Márcia. Vai ser o jejum do João, do Jean. Desde que Deus falou o jejum. Só que, gente, entende algo? Tudo que Deus pede para você, Deus vai honrar, sim ou não? Agora, Ele não tem compromisso com aquilo que você decide fazer para Ele. Vocês entenderam isso? Ah, vou fazer 7 dias de jejum. Deus pediu? Não, eu decidi. Então fica tranquilo, meu irmão. Se Deus pediu, Ele vai te dar força até o último dia. Agora, se Ele não pediu e você no dia 5 para o hospital, estou morrendo. Você que decidiu fazer a loucura. É a mesma coisa, pular de paraquedas. Tudo isso é você que decide, decisões. E Deus vai honrar tudo aquilo que Ele pede para você. Jejum. Você decide o que você quer entregar para Deus. Só que, gente, em nome de Jesus, deixar de ficar no Instagram. Eu vou ficar no Instagram, estou de jejum, não vou entrar no Instagram. Isso é jejum? Não, isso é falta de vergonha na cara. Não precisa. Não precisa ficar no Instagram. Eu vou sacrificar, estou jejuando e entrar no Instagram. Não, querido, isso você já não devia fazer. Você deve ter seu tempinho. Parei de comer açúcar. Querido, já é obrigação, sim ou não? Açúcar mata. Só não pode deixar comer pão, né, Sandro? Pão é sagrado, né? Todo dia. Mas assim, não adianta a gente barganhar com Deus, falar assim, eu vou deixar coisas que eu gosto muito. Não, querido, eu vou deixar o que eu gosto. Não, é se abster do alimento. É se abster do alimento. E a palavra jejum, se você buscar no original, ela quer dizer isso. É se abster do alimento. Pronto. Não traga meios caminhos. Não tente fazer estratégias, porque daí você está fazendo o quê? Sofisma. Fazendo as coisas erradas com a motivação certa. E qual que é o verdadeiro jejum que Deus pede para nós? Anote aí, Isaías 58. Que é aqui que pega. E Deus fala assim, por acaso, o jejum que eu quero é que você fique sem comer? Gente, do que adianta você passar o dia inteiro sem comer? Se você passa, aqui a maioria é empresário. O que adianta você passar o dia inteiro sem comer e estar lá buscando o seu próprio interesse? Porque quando você está na empresa, você está fazendo o que, Ângelo? Buscando seu interesse, não é? O que adianta? Ficar sem comer é fácil, sim ou não? Claro que dá um trabalhinho nas primeiras horas, né? Dá um trabalhinho. Eu começo a sentir cheiro de churrasco, eu passo longe da churrascaria, eu já sinto cheiro, começo a lembrar das coisas. Mas assim, é algo que nós conseguimos fazer. Agora, difícil é tomar a decisão de fazer o que Isaías 58 fala. De ir lá, soltar a ligadura, soltar aqueles que estão presos. Gente, mas pensa só. Faz assim, Will. Vem aqui, Will, levanta aqui. O Will, faz assim, você está preso. E esse cara aqui está preso no álcool. Vocês acham que eu vou chegar lá e vou fazer assim, você está solto em nome de Jesus? Esse cara está preso. Quando eu me disponho a jejuar, eu me disponho a amar alguém. Quando eu me disponho a jejuar, eu me disponho a ir e pregar o Evangelho. Agora, quando eu me disponho a jejuar, eu me disponho
a gerar um discípulo de Cristo. Por isso que Jesus falou, vai chegar tempo que eles terão que jejuar. Vai chegar tempo que eles terão que gerar discípulo. Então eu entendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendo o meu espírito. E eu entendo que chegou o momento de eu pegar alguém que está no vício do álcool e eu começar a amar por esse cara. Eu começar a chorar por ele. Eu entendo que eu encontro um cara que está lá estressado, sobrecarregado, e eu pego a minha experiência profissional e eu decido viver por ele. Eu jejuo, só que eu decidi amar alguém. Quantas pessoas estão jejuando, estão amando a si mesmo? Eu estou jejuando porque eu estou com uma dificuldade financeira. Eu estou jejuando para Deus abrir uma porta. Gente, isso não é o que Deus pediu para nós, é o que está em Isaías 58. Por acaso é isso que eu quero? Não, eu quero que vocês amem alguém. Sabe o que nós precisamos? É sair de dentro de nós, sim ou não? Quantos dos nossos pensamentos durante o dia é para mim, para minha esposa e para os meus filhos? Para mim, para minha esposa e para os meus filhos? Quantos? Agora quando eu decido jejuar, eu começo a ver e ouvir o Espírito Santo. E o desejo do Pai é que nenhum se perca, sim ou não? O desejo do Pai é que todos os filhos, o alcoólatra, o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que está aflito, o milionário que está em depressão, o desejo do Pai é que ele encontre a verdadeira esperança que é Cristo Jesus. Só que quem pode fazer isso? Faz assim, eu. Obrigado, Lindão. O que Deus pede para nós não são atos religiosos. Não adianta jejuar para nós mesmos. Só que aí tem pessoas que falam assim, então não vou mais jejuar. Não, querido. Eu vou te contar um negócio. Depois de hoje você está enrolado, sim ou não? Você sabe o verdadeiro motivo para jejuar. Você não pode mais falar assim, não vou jejuar. Ah, enquanto era para mim eu pagava o preço. Não. Agora que você tem que intensificar. Agora que você tem que amar mais as pessoas. Só que é muito bom. Olha para quem está do lado, dá um sorrisinho. E fala assim, ninguém vence. Deus no dar. Ninguém vence Deus no dar. Gente, quanto mais você ama o ser humano, mais seus problemas vão embora. Quanto mais você se dá para as pessoas, menos problemas você tem, sabia? É uma plenitude isso, sim ou não? Quem quer resolver todos os problemas aqui? Quem quer eliminar os problemas? Ninguém quer? É profético isso, gente. Quer eliminar os seus problemas? Até o pé. Ame o próximo. É simples. Agora, o contrário também é verdade. Se você está com muito problema, não precisa levantar as mãos. Se você está com muito problema, você está amando um pouco o próximo. Porque quando você cuida dos outros, certamente Deus cuida de você. Entenda que eu vou finalizar aqui, mas a minha vida, teve uma época que a minha luta era conseguir ter uma casa para minha família. Depois, a minha luta era não deixar faltar arroz dentro de casa. Depois a minha luta era ter que pagar, não deixar cortar água, não deixar cortar luz, e algumas vezes cortaram. Teve uma época que a minha preocupação era só não deixar faltar danoninho para os meus filhos. Só que eu tenho entendido em Deus que quanto mais eu me dou para as pessoas, mais Ele tem me sustentado. Quanto mais intenso eu sou em entregar o que Ele tem me entregado, mais intenso Ele é em me abençoar. Essa é a Bíblia.
Quanto mais eu jejuo para ouvir a voz dele, mais eu amo as pessoas. Quanto mais eu amo as pessoas, mais abençoado eu sou. E esse é o Evangelho de Cristo. Um Evangelho puro. Só que você tem que morrer todos os dias, a ponto de amar o próximo como a ti mesmo. Faz sentido? Se coloca de pé para a gente orar. Tem alguma dúvida? Tá aí? Várias? Senta de novo, gente. Pode sentar, vai, tá aí, manda aqui. Agora o povo vai chegar. Porque nisso, né? Amanhã eu vou fazer o jejum. Daí levantar, eu vou no jejum, vou pegar e tal, começa aí lá na hora do almoço. Só pra aparecer no vídeo. Eu vou sair. Eu vou sair pra rua, vou procurar alguém pra mim pregar o evangelho. Ou eu vou até uma pessoa que eu sei que tá precisando, vou lá. Mas assim, eu não posso chegar lá pra ela já pregando, né? Só vou lá dar atenção, começar, se aproximar. Isso, tá? A Bíblia que fala isso, tá? Em Isaías 58 fala assim, ó. O dia que você jejuar, você tem que ir lá e desatar, porque você tá parando a sua vida para cuidar de alguém. Só que eu não vou chegar e falando assim, você tá encapetado, aceita Jesus, sai. Não. Cara, como que é seu nome? Você tem família. Você vai amar a pessoa. E amar a pessoa não é chegar pregando, Thay. Sim. A maioria de vocês aqui, eu amei. E quantas vezes eu falei de Jesus? No início. Nenhum aqui, eu cheguei falando assim, você tem que aceitar Jesus. Todos aqui, todos que estão aqui, eu cheguei mostrando que é o amor de Cristo. E sem pregar, pelos meus comportamentos. Entendeu, Thay? Se aproximar da pessoa não é ir lá falar, você está em pecado, você vai para o inferno. Amar a pessoa é chegar e falar assim, o que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para te ajudar? Esse é o amor de Cristo. E por isso que Jesus nos impulsiona aí. Por isso que Jesus fala assim, ó, eles já estão com noivo. O que Jesus fazia, Thay? Andava pregando nos vilarejos. Entendeu? Faz sentido? Agora, claro, Thay, eu não vou almoçar e vou lá procurar um morador de rua. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Só que você tem que saber exatamente se é para você ir naquele morador de rua. Talvez a sua vizinha está com depressão. Só que a religião está te mandando lá para o morador de rua. Só que se você orar e se conectar, o Espírito Santo vai te falar onde você tem que ir. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. É como o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. E algo eu posso falar, Thay, ninguém aqui, ó, todos vocês já foi muito orado, mas com revelação do Espírito Santo. Entendeu, Thay? Tem muitas coisas que o Espírito Santo me fala sobre cada um aqui. No meu tempo de oração pela vida de cada um. Por isso que a gente tem que manter esse grupo, gente. Não dá mais para orar por... Meu tempo já tá... Entendeu, Thay? Pegou? Alguém tem mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Um exemplo, eu estou no meu dia de jejum e eu sei que uma família está passando necessidade. Eu posso pegar comida e levar para essa família. Sim. Seria uma forma, tanto que se eu souber que ela está precisando de roupa. Sim. É ir lá e socorrer o necessitado. Né, gente? E assim, ó, quebra na mente de vocês que o necessitado é somente um morador de rua. Tem muito rico necessitado. Há 2 anos atrás, teve um médico que se matou aqui em Maringá. E milionário. Mas ele era necessitado, sim ou não? E aqui, tem pessoas que... É que nem a Bíblia é muito clara. Tem pessoas que foi chamada para pregar aos pobres, sim ou não? As pessoas necessitadas. Vai ter pessoas que vão aos necessitados. Vão ter pessoas que vão aos abastardos, aqueles que têm dinheiro. Então, assim, basta você entender, né, aonde Deus colocou você. Eu sei que Deus me colocou... Aonde, gente? Aonde exatamente Deus me colocou?
aos empresários, sim ou não? 90% aqui é empresário, é autônomo. É só o Anderson, que está na jornada, que já é. Então, assim, todo mundo nessa sala é autônomo. Quebrado, empresário que foram quebrados. Que foram quebrados, que estavam numa jornada, numa transformação. Agora eu sei quem é o povo que Deus confiou para mim. E eu sei que eu vou prestar conta ao Senhor esse povo. Só que você também tem. Talvez, Carol, você vai ser aquela que vai olhar aqueles que estão precisando de alimento. E é os que você vai socorrer. Mas para pregar o Evangelho, como carta escrita ao mundo, com seus comportamentos e com suas atitudes. Certo? Dúvida? Certas castas e demônios só saem com jejum e oração. Legal, João. A Bíblia diz assim, ó, que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e aquele demônio não foi embora. E Jesus fala. Daí Jesus chega e expulsa o demônio. Vai embora. E aí os discípulos falam assim, Senhor, mas por que nós não conseguimos? Daí Jesus fala para eles assim, ó, existe uma caça de demônio que só sai com jejum e oração. Qual era o demônio? Qual era o demônio? Quem são esses demônios? Oi? Antes de Jesus expulsar o demônio, o que ele fala? Homens de pouca fé. O demônio é incredulidade. Não é o demônio que estava na pessoa. É como se fosse assim, pelo amor de Deus. Gente, tem tipo de demônio que Jesus fala para Pedro, ó, afaste de mim, Satanás. E o demônio que ele está falando é a incredulidade dos discípulos. Eles estavam incrédulos, daí você pega o contexto inteiro. Você consegue entender assim que estava faltando fé nos discípulos. Porque não estava dizendo a respeito de um demônio ou de uma situação. Você está falando de oração, não é oração para essa pessoa em específico, é oração, é intimidade. Intimidade antes para depois ter legalidade. Gente, e fala a verdade, se você jejuar não tem um demônio que fique, porque a sua fé está alta. Agora eu já vi gente falar que vai expulsar demônio. Fala assim, eu não vou não, porque eu tenho um picadinho ali, se o demônio revela. E por que ele tem um pecadinho? Por quê? Porque ele está sendo dominado pelo corpo. O corpo leva ele à mentira, à agressão, à pornografia, à masturbação. É o corpo que leva ele para esse lugar. Agora, se ele está no espírito, ele não vai viver isso. E ele vai expulsar todos os tipos de demônio. Não há demônio que não fique, que ele fique. Não há demônio que você não expulse no nome de Jesus, desde que você seja um homem e uma mulher de Deus. Você consegue expulsar potestade, sim ou não? Que governa uma cidade. Você pode expulsar um demônio desse? Em Maringá tem uma potestade. Você pode expulsar? Você pode. Que a gente vai falar no outro dia. Mas não expulse, tá? Você não está pronto para essa treta. Não se envolve nisso, não. Certo, gente? A última pergunta. João? Em vários momentos do Antigo Testamento, os profetas, reis, levantavam o povo para jejuar. O próprio Davi também jejuou para o filho. Arrependimento. Doente, Isso. né? E ele ficou isolado. Teve a outra lá que pediu para Esther para que o povo jejuasse, que ela teria uma missão no outro dia lá, né? Como que é essa conexão? Todos que jejuaram, eles jejuaram para eles, João? Sim, entendi. Eles jejuaram para quem? Para a nação Israel, Para o benefício do próximo. Então todo o jejum no Antigo Testamento sempre foi jejum de arrependimento do que alguém fazia. Só que era a prática de falar assim, eu preciso estar mais com esse Deus. E aí o Espírito Santo vem morar em nós. Então, hoje, eu vou ter um jejum de arrependimento? Eu já tenho o Espírito Santo que gera o arrependimento. Que ele convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Davi, ele coloca o pano de saco e vai para lá porque ele sabia que o filho que estava nascendo era de um adultério. E ele era como se ele estivesse se penalizando. Mas Jesus levou tudo isso lá na cruz. Entendeu, João? Jesus, ele traz essa linha. E Jesus, quando ele fala assim, ó, eu não vim mudar o que está escrito, mas eu vim cumprir. Jesus, no Antigo Testamento, Jesus fala assim, ó, se você for lá e pegar uma mulher, ali você adulterou, você tem relação com ela. Mas no Novo, Jesus ressignificou. Ele fala assim, ó, se você apenas olhar e desejar, ali você já cometeu adultério. Então Jesus voltou ressignificando vários pontos, que na lei, que nem as pessoas falam assim, o Antigo Testamento é mais difícil de viver, sim ou não? Ali parece um Deus bravo. Não. É bem mais difícil viver o Novo do que o Antigo. No Antigo, para você ser acusado de morte, você tinha que realmente pegar o irmão e matar. Hoje, se você sentir raiva no coração, Mateus 5, 27, se eu sentir raiva, agora cuidado, empresários. Aí pega, né? Se você sentir raiva daquele funcionário, você está sendo acusado de morte. É mais difícil viver, sim ou não? Vamos jejuar. Amém, queridos? Mais perguntas, João? Tem mais alguma? E qualquer coisa vocês podem me chamar no privado que eu respondo. Pode falar, Marquinhos. Pode falar a última. A última? Já sei a resposta, mas vou perguntar mesmo assim. Por exemplo, a gente que já viveu e fez tudo isso, assim, da maneira, com a intenção, né? Com a maneira Sofisma. Sofisma. Tem algum peso, tem alguma coisa, entendeu? Jejum pela, sei lá, pelo crescimento da igreja, pelo demônio, esses jejum de tudo que você já imaginou que já existiu na Terra, pela religião. Tem alguma coisa, tipo Deus olhando assim, tipo... Oi? Criança, alguma coisa? Na verdade, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Né? Eu imagino, tá? Assim, ó, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E talvez, tipo assim, ficou assim uma dúvida assim, tipo assim, porque eu não fui pesquisar, entendeu? Fui só na multidão, entendeu? Foi um tempo de ignorância. Só que é igual assim, ó. Quando você olha pra nenê, o que você fala? Ela comete alguns erros. E é o quê? A Alicia comete. Mas é criança, tá tudo bem. Coisas quando ela crescer quase... É claro que ela não erra, né, gente? A princesinha tá aqui. Né? Mas quando cresce, vai entender, nossa, aquilo lá que eu fiz errado, que aconteceu com a gente. Então é maturidade. Tá bom? Fechou? Fechou, gente? Vamos colocar de pé, então? Pode ficar aí, lindão, com ela. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a falar com Deus. Converse com o Pai nesse momento. Abba, Pai. Paizinho querido. Pai, a Tua palavra, a Bíblia que o Senhor deixou para nós, ela diz que ela é a Tua sabedoria. Pai, obrigado pelo entendimento. Pai, não permita que o Teu povo ande na cegueira, Senhor. Pai, não permita que o Seu povo viva num sofisma, nem um engano, com a motivação certa, fazendo as coisas erradas. Senhor, não deixe que o Teu povo seja levado por qualquer vento de doutrina. Senhor, proteja as informações, os ouvidos de cada um aqui, Senhor. Que a palavra que chega a cada um seja uma palavra limpa e transparente, sem a contaminação de motivações de homens para escravizar ou para prender.
Senhor, que a tua palavra ela possa entrar dentro de cada um aqui como uma espada de 2 gumes, separando alma e espírito, junta em medula. Senhor, que a tua palavra seja o medidor do caráter e da integridade de cada um aqui. Senhor, que a tua palavra possa trazer maturidade para aqueles que andam somente na carne. Senhor, que a tua palavra, não as palavras do Whindersson, mas a tua palavra traga maturidade, e que cada um decida sair daqui envergonhado se está vivendo uma vida somente no corpo, na carne. Eu sei que o Senhor, ó Pai, enviou o teu Filho para morrer por cada um que está aqui, e o Senhor os perdoa. Só que se não vencer a carne, esse pecado vai voltar. E o Senhor deu a receita, que é o jejum. Senhor, eu peço que o Senhor leve cada um aqui nesse nível de entendimento e maturidade, e que eles saiam decididos sim jejuar e ter essa vida de jejum da maneira correta, Pai, da maneira que alegra e agrada o teu coração, que é se preocupando com o necessitado, libertando os cativos, colocando em liberdade aqueles que estão sobre julgos familiares, julgos e centenas de mortes, centenas de vício. Senhor, que cada um aqui saia com esse entendimento, que a tua palavra, ela nos transforma, mas ela traz um peso. Senhor, que cada um possa sair daqui e ver o céu com as suas estrelas, que amanhã possa ouvir os passarinhos, possa ver o azul do céu. Senhor, que cada um aqui volte a viver a plenitude do Espírito, e do Espírito que o Senhor implantou em nós desde a criação, o Espírito que clama pela eternidade. Senhor, que este povo aqui, ó Papai, eu te peço em nome de Jesus, que seja um povo com a maturidade em Ti, com uma maturidade espiritual, emocional, que os homens sejam exemplos para essa sociedade de caráter, de retidão, de tratamento da esposa, tratamento com os filhos, homens trabalhadores dignos de serem chamados de homens de Deus. Senhor, que as mulheres aqui sejam mulheres íntegras, apaixonadas pelo Senhor, que amam estar aos seus pés, dignas de ser referências de mulheres de Deus. Senhor, prepara um povo santo, um povo maduro, com entendimento da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, convença cada um aqui do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, e que cada um que carrega aquele pecadinho de estimação, ele decida entregar hoje aqui e sair lavado pelo nome de Jesus. Senhor, restaura as famílias, restaura o relacionamento com os filhos. Senhor, restaura o casamento. Senhor, leva esse povo a viver a plenitude do Senhor em todas as áreas. Senhor, restaura as finanças. Senhor, restaura os sonhos. E que cada um aqui, a partir de hoje, possa viver no Teu Espírito. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente? Pode sentar. Gente, hoje passou um pouquinho porque foi necessário esse tempo, tá? A gente precisava deixar lá salvo na plataforma e assiste mais vezes. Gente, aqui ó, tá a carteirinha de vocês, de quem